Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo é uma crítica a um filme de terror Netflix intitulado como There is Someone Inside Your House. Em Portugal conhecido como Alguém na Tua Casa e no Brasil conhecido como Alguém na Sua Casa. Só muda o tua do sua, mas os títulos são muito semelhantes. Esta produção da Netflix é baseada no livro e o filme é produzido pela Atomic Monster, que é a produtora de James Wan. E para quem não conhece, James Wan é o grande realizador de Saw, do The Conjuring e de Malignant, que eu escrevi a crítica dele aqui. Em There is Someone Inside Your House, acompanhamos um grupo de estudantes no Nebraska que tem de enfrentar um temível assassino que, para além de tentar assassinar, também tenta expor os seus segredos mais profundos. É uma trama que já vimos e revimos em inúmeras produções, como por exemplo Scream de 1996, ou como I Know What You Did Last Summer, como por exemplo também Urban Legends, como também a série Pretty Little Liars, como as séries de Scream, como a série Scream Queens. Essas sagas sobre terem pessoas a serem assassinadas e depois ter alguém também a fazer o ultimato, a tentar expor os seus segredos, é algo que é já clichê. Mas posso dizer que também é algo que eu gosto. É assim, os filmes podem ser todos iguais, mas eu adoro ver filmes sobre descobrir quem é o assassino. Apesar de, na maior parte das vezes, o assassino ser muito previsível, que é o que acontece aqui. Neste caso é muito fácil descobrir quem é o assassino ou quem é a assassina. Basta estarmos atentos a algumas cenas, ver quando é que o assassino estava a atacar e quem é que estava vivo nessa altura, quem é que estava com outras pessoas. É muito fácil, basta juntar as peças de puzzle, apesar de no final chegarmos a dois suspeitos e... opa, é muito fácil. Nem vou explicar mais, porque senão seria spoiler. Geralmente, neste tipo de obras, as vítimas são sempre adolescentes ou sempre universitários e aqui mantemos esse padrão. São estudantes de uma escola secundária e estes personagens são muito clichês. É assim, ao contrário de Fear Street, que eu detestei, como podem ver das minhas críticas, estes personagens têm bons atores, temos atores muito competentes, só que acho que a maior parte das personagens são muito mal escritas. Quer dizer, mais as personagens secundárias, porque a protagonista é muito boa, mas de resto são personagens muito clichês, personagens muito rasas. Parece que os roteiristas, que os argumentistas, foram retirar ao Twitter a descrição destas personagens. Não sei como explicar, mas para mim faria muito mais sentido termos alguma profundidade, algo que humanizasse as personagens secundárias, porque elas são muito clichês, têm sempre diálogos artificiais. Aliás, os diálogos deste filme são fracos. Há diálogos bons, mas também há diálogos muito fracos. Parece que existia um conflito entre os roteiristas. De um lado tínhamos um roteirista que desenvolvia cenas de suspense muito boas, também desenvolvia personagens interessantes, e do outro lado tínhamos um roteirista que dava diálogos péssimos. Não sei, houve muita confusão ali no meio da trama, e quando digo confusão não digo na história, mas assim no seu desenvolvimento das personagens e noutros pormenores. E por falar em problemas, em furos no roteiro, no guião, existe um enorme, que foi dos maiores que vi num filme de terror, algo inadmissível, que eu nunca vou conseguir perdoar, que é, existe uma cena, que é uma festa em que estão dezenas ou centenas de pessoas, e o assassino está lá no meio. O que é que isso poderia acontecer numa circunstância real? Se tivesse um assassino no meio de 100 pessoas, as pessoas atacariam o assassino. Tirariam-lhe a máscara, tirariam-lhe a arma e descobririam quem ele era. O que acontece aqui? Estão 100 pessoas a fugir de um assassino que não está a atacar ninguém. Pá, não faz sentido nenhum, isto é imperdoável. Porque em qualquer contexto, se tivessem 100 pessoas num espaço, as pessoas atacariam o assassino, conseguiam capturá-lo. E não, elas fogem, não faz sentido nenhum, é estúpido, é mesmo estúpido. Eu disse essa parte, foi das partes mais estúpidas, mais ridículas, mais podres, mais burras que eu vi no filme de terror. É inadmissível. E eu acreditem, eu já vi filmes de terror péssimos, já vi filmes de terror escritos por gente se calhar muito burra, mas isto foi o cúmulo, isto foi tipo o recorde. Apesar de alguns problemas relacionados com a escrita, esta obra conseguiu também trazer algumas críticas. Temos algumas críticas sociais que já são normais, que todos os filmes da Netflix têm, mas também temos outras críticas muito porreiras, muito interessantes. Por exemplo, temos uma crítica sobre a praxe, em que eu não vou ser spoiler porque pertence ao passado de uma personagem, e se eu falasse dela estaria a revelar mais do que deveria. E além dessa mensagem, também temos uma enorme crítica ao abuso de poder. E eu achei essa vertente, essa perspectiva bastante interessante. Acho que o filme também podia trabalhar um bocadinho melhor isso, mas não faz mal. Mas tinha espaço para fazer ainda melhor. Como eu dei a entender, este filme está repleto de altos e baixos. É assim, eu já vi obras muito melhores, mas também já vi obras muito piores. Isto é um filme interessante, apesar de ter alguns problemas. Existem pontos muito positivos, como por exemplo a máscara do assassino, que é extremamente original.
eles foram buscar um conceito talvez muito exagerado, muito irrealista, mas que funcionou bem, que são máscaras iguais à pele das vítimas, iguais ao rosto das vítimas. E a utilização dessa máscara também abre portas a alguns momentos mais bizarros, mais negros. Inclusive alguns planos em que vemos essa máscara. Há um plano que eu achei bastante bom e bastante aterrorizante, que é em que vemos a protagonista a olhar numa janela e ao lado dela vemos o assassino, tipo, à frente dela. Como vocês já devem estar fartos e fartas de me ouvir, eu vou avaliar o filme com 6.5 de 10. Foi como eu disse, There is Someone Inside Your House é um filme com altos e baixos. Existe um roteiro, um argumento que nem sempre funciona, algumas vezes funciona muito bem, consegue trazer suspense, também consegue trazer personagens interessantes, e noutros momentos não funciona assim tão bem. Há personagens muito clichês, personagens muito bidimensionais, que podemos encontrar em qualquer outra obra, sem qualquer background. E também existem momentos muito previsíveis. É tudo uma mescla de boas e más ideias, e perde um bocadinho por isso. É assim, não é dos piores filmes que eu vi a nível de descobrir quem é assassino, já vi obras muito piores, mas também não é das melhores. Eu creio que esta produção é um grande aquecimento sobre o filme mais aguardado do ano, pelo menos para mim, que é Scream 5, o Pânico no Brasil ou Gritos em Portugal. Tanto faz. E pronto, esta foi a minha crítica. Digam-me o que é que acharam sobre este filme. Eu achei muito superior a Fear Street. Estou a comparar porque já vi algumas análises em que compararam muito com Fear Street. E aliás, ambos pertencem ao subgénero slasher, por isso podemos comparar. Eu achei-os muito superiores. Aliás, não gostei de nada de Fear Street, como já disse no início desta crítica. E pronto, esta foi a minha opinião sobre Alguém na Sua Casa. Digam-me o que é que acharam, não se esqueçam de subscrever o meu canal, por favor, é muito importante. Deixem o vosso like e até à próxima!